primeiramente é um prazer enorme estar aqui com vocês, trazer um pouquinho aqui da minha experiência com o tema diversidade, que é um tema que eu tenho uma paixão, assim, né. Então, é um tema que ele, combina comigo, né, então, assim, é onde eu me encontrei, né, na experiência da vida, foi quando eu percebi que fazia muito sentido até para mim mesmo, né, então, ver as empresas hoje falando sobre diversidade, sobre representatividade, inclusão, é um lugar que me aquece o coração, né. Então, falar sobre isso e falar um pouquinho aí da minha experiência em lidar com esse tema e talvez, né, trazer algumas dicas para que a gente leve para mais empresas, tá sendo um prazer gigante. Então, estou muito feliz aqui por ter sido selecionada e por passar aqui esse tempinho com vocês hoje. Então vamos lá. Então, eu confesso que eu usei um clickbait aqui nesse tema já de cara, né, porque a gente ouve falar muito sobre diversidade, mas é aquela coisa um pouco distante da minha realidade, aquela coisa que só acontece em outro lugar, que não é um tema que eu mesmo preciso pegar para mim, né. Mas será que é assim mesmo, né? E aí fica a questão: diversidade é a minha responsabilidade? Como garantir um time diverso? Então, vamos falar hoje aqui bastante sobre práticas, algumas práticas que a gente pode implementar e sobre como a gente acaba se colocando nesse tema aí dentro das organizações. Bom, então, primeiramente aqui me apresentando, né? Então, quem sou eu? Aqui está o QR Code para o meu LinkedIn, para quem quiser me adicionar. Atualmente eu trabalho na área de Customer Success na Kanbanize, sou Agile e Kanban Coach, palestrante e mentora, e neste ano eu sou Chair de Diversidade e Inclusão do Agile Brasil. Então eu estou vivendo loucamente também esse tema, né. Eu gosto muito do tema, venho acompanhando ele há algum tempo, mas esse ano eu estou aprendendo, assim, tipo, em doses cavalares sobre o tema. Até por isso que, cara, que quero compartilhar mais sobre, porque eu mesma percebi que eu sabia ainda muito pouco, e continuo ainda aprendendo muito, né, ainda tem uma longa jornada aí de aprendizado. Tenho 14 anos aí de experiência em TI, e sendo que desses são 9 anos trabalhando com agilidade. Bom, então, sobre diversidade, aí aqui para a gente, balizar a conversa de hoje, tá. Então a gente vai partir de algumas premissas. A gente como assim? Vocês já devem ter acompanhado aí hoje o dia inteiro a trilha de diversidade, então muito foi falado. Então, não vou discutir hoje aqui a importância de diversidade. Estamos assumindo que todos aqui já sabem que esse tema é de extrema importância e que ele está cada vez mais popular no mercado de trabalho, tá. Isso é uma realidade. A gente pode ter tido outros fóruns aqui que discutiu os porquês, mas já vamos partir dessa premissa aqui hoje, ok? E também, a premissa de que uma empresa com representatividade, ela tem mais oportunidades de se destacar e alcançar melhores resultados. Então, partindo desse princípio, tá, de que já temos isso claro pra gente, a gente caminha para os nossos objetivos de hoje, tá. Então os nossos objetivos de hoje é pensar, são 3 perguntinhas aí. O que eu preciso saber para colocar esse conceito realmente em prática? Como eu posso garantir uma estrutura de equipe diversificada? E quais são as minhas responsabilidades como integrante e principalmente como líder de uma empresa ou de um time, certo? Bom, eh, e aí, antes de começarmos, eu queria trazer aqui para vocês uma reflexão. Então, vou trazer os questionamentos. Quem quiser escrever no chat alguma coisa, fiquem super à vontade, inclusive, para comentar. Eu vou dando uma olhada aqui, mas eu quero que vocês reflitam, tá? Então, é sobre vocês mesmos aí. Quem quiser compartilhar aqui no chat, está aberto também. Primeira pergunta: na minha organização existe diversidade? Pensem aí. Então, quando você está no escritório ou lá na sua salinha do Zoom, do Meet, as carinhas são meio parecidas ou a gente vê ali pessoas de vários tipos, né? Então, hora de pensar, né?
E aí, digamos assim, que vamos então investir em diversidade. Vamos trazer mais pessoas diversas aqui para nossa organização. Será que a minha organização está apta a receber pessoas diversas? Isso é uma pergunta muito importante. Porque, digamos assim, vamos dizer que vamos trazer uma pessoa com deficiência para o nosso time, né? Eu tenho uma estrutura para recebê-la, por exemplo? Então, assim, não é só falar: "Ah, vamos ser diversos", a gente tem que estar apto também para receber as pessoas que tenham vivências ou necessidades diferentes da que a gente está acostumado. Eu sempre falo muito sobre, eu sempre questiono muito, por exemplo, no meu espaço de trabalhar com agilidade, a gente usa muito ferramenta, né, virtual e tudo mais, e eu sempre penso sobre isso. Cara, eu não sei, por exemplo, como seria trazer uma pessoa com deficiência visual. As ferramentas não estão aptas a isso. E como eu faço para incluir? Porque é minha responsabilidade, né, inserir essa pessoa no contexto que eu estou trazendo ela. Então aqui tem várias questões para a gente pensar sobre isso, né, sobre a questão de a empresa estar apta a receber essas pessoas. Aí vamos para uma terceira ali. Eu sei como agir com pessoas diferentes de mim, que tenham vivências diferentes das minhas? Sei lidar com uma pessoa, LGBT, né, que eu posso ter uma conversa sem ferir a vivência dela? Consigo trabalhar com pessoas negras e não ter falas racistas? Entendeu? Então, assim, o assunto ele se torna mais profundo. Eu consigo trabalhar com uma pessoa com deficiência sem ser capacitista? Então, assim, exige bastante ação aqui quando a gente vai falar sobre diversidade. Então, é muito pouco pensar que é só sobre trazer pessoas diferentes, né? A gente tem muito a trabalhar para que a gente consiga trazer, né, e formar esses times diversos e a partir daí ter o ganho que a diversidade, traz para as organizações, né, que é aquele ponto que a gente falou: "Não vamos discutir, vamos assumir que a gente já sabe que as empresas ganham com isso", né. Então, fica aqui, reflexões, tá bom? Reflitam sobre, conforme a gente for falando mais, talvez novos insights venham aqui, para vocês. Aí até vamos até um pouco na base, eu sei o que são pessoas diversas, né. Existe um mundo de diversidade que muitas vezes, e eu falo até pela minha experiência, a gente vai só até um pedaço, né. Então, por muito tempo eu ve por muito tempo não, eu ainda vejo inclusive, né, muitas vezes a gente fala sobre diversidade, a gente está falando sobre incluir mulheres no mercado de tecnologia. A gente vai parar por aí? Tem tantos outros grupos minorizados que precisam ser incluídos, né, então eu trouxe aqui alguns exemplos que a gente pode pensar e eu deixo ali ainda no final um "entre outras", porque existem muitas vivências diferentes que a gente precisa analisar para trazer, né. Mas a gente pode falar aqui sobre alguns grupos minorizados, né, de pessoas diversas. Sim, temos a questão das mulheres, né, então pessoas, do sexo feminino ou que se identificam com o gênero feminino, né, pessoas negras, pessoas idosas, com deficiência, a comunidade LGBTQIAP+, né, que envolve ali diversas vivências na sigla toda, né, então a gente está falando sobre pessoas trans, pessoas não binárias, sobre lésbicas, gays, bissexuais, pansexuais, enfim. É uma infinidade, dentro de uma sigla só, existe uma infinidade de realidades. Um tema que, para mim, é recente também, que eu não pensava, acho que talvez por muito tempo eu também vivi essas 5 primeiras, eh, vivências aqui de pessoas diversas, né, esses 5 que eu citei. E aí começaram a trazer mais, foi onde eu vi um outro espaço que é sobre pessoas neurodivergentes. O mundo está falando mais sobre o tema, então precisamos também, levar em consideração, né, esse tema. É mais um grupo diverso que que precisamos olhar, que precisamos incluir, inclusive, né. E aí eu também
Tem a questão de pessoas que são migrantes ou imigrantes, né, então pessoas de outras nacionalidades que são originárias de outros países, de outras regiões e podem estar convivendo aqui com a gente, de religiões diversas, de classes sociais distintas, né, então, a diversidade ele é um tema extenso. Quando a gente está falando sobre vivências diferentes, a gente não pode parar na primeira no primeiro degrau que acho que a gente começou numa luta lá no passado, que era, por exemplo, só de falar sobre a inclusão de mulheres, que é um tema, super mega importante, que ainda está vivo, porque a gente ainda precisa trabalhar isso, mas que não pode parar aí. E tem o ponto também que uma pessoa pode pertencer a mais de um grupo minorizado, né, que a gente fala sobre a interseccionalidade. Então nós podemos estar falando sobre uma mulher negra com mais de 65 anos, então ela, né, aí já é uma outra combinação, mais uma vivência diferente, tá. Então, é importante aqui eu já começo aqui também falando sobre isso, para que a gente expanda aqui a consciência de entender que não é 2, 3 subgrupos ali, a gente tem uma infinidade e que a gente vai aprender com o passar do tempo outros, tá. Porque conforme a gente vai evoluindo aí como sociedade, na humanidade, a gente vai aprendendo mais, tá bom. Então, também não se fechem só a esses aqui. Bom, e aí, o que eu preciso saber para falar aqui sobre diversidade, né, então para dar essa base de como garantir e tudo mais. Eu gosto muito dessa imagem aqui, do Turner Consult Group, que ele coloca a experiência humana completa. Aí ele traz, eh, 4 definições ali sobre temas importantes para a gente considerar aqui na nossa fala. E aí ele também explica o porquê, né. Então, por exemplo, vamos começar ali pela diversidade, né. Então, diversidade é a presença da diferença, tá. Então, a gente está falando de pessoas de várias raças, gêneros, estado socioeconômico, orientação sexual, enfim, todos aqueles grupos que eu citei, né, e dentre outros, né, eh, quando aplicado a uma organização, a definição deve incluir diversidade cognitiva também de ideias e diversidade cultural. Então, quando a gente está falando de diversidade, a gente está falando sobre ter a presença da diferença. Ter diversas pessoas diferentes ali, vivendo aquela sociedade, aquela comunidade ali, certo? Ok. Inclusão já é um outro tema que é mega importante, que significa, né, a inclusão significa que pessoas de grupos minorizados ou que são marginalizadas sintam-se realmente pertencentes, né, e sejam valorizadas, fortalecidas, se sintam importantes dentro do grupo. Porque o que pode acontecer muitas vezes é da gente trazer pessoas diferentes, mas continuar existindo silos ali, pouca convivência, as pessoas não se sentirem incluídas, elas não serem ouvidas, né. Então, meio que um não faz muito sentido sem o outro, né. Falar sobre diversidade, mas não falar sobre inclusão, fica uma coisa, eh, com um vazio existencial, assim, tá. E aí ainda tem mais, porque aí a gente tem mais uma questão que é a equidade. A equidade, né, em muitos aspectos, são as normas, fundamentos ou políticas em locais que garantem que todos acessem as mesmas oportunidades. Então, a equidade ela exige um trabalho preliminar para você identificar ali, lacunas, brechas ou pontos de partidas desiguais. Então, por exemplo, vamos supor, vamos dizer aqui, por exemplo, um caso de uma mulher que seja mãe, né. Então, uma empresa esperar que essa mulher esteja disponível para fazer hora extra, sendo que ela tem a responsabilidade de buscar o filho na escola, não faz muito sentido. Eu não posso comparar essa experiência com uma pessoa que não tem filho, por exemplo. Né. Então, é entender que existem experiências diferentes que precisam ser levadas em conta.
Como eu vou esperar, por exemplo, vou fazer um processo seletivo aqui na minha empresa e vou colocar como requisito que a pessoa seja formada. Eu vou cortar uma parte da população gigantesca, porque nós temos a maior parte da população brasileira não tem graduação. Ah, mas é porque não quer fazer? Não, muitas pessoas elas estão marginalizadas e não tiveram a oportunidade e não tiveram acesso por N motivos de terem essa oportunidade. Então, quando a gente está falando sobre esse tema, então você vê que diversidade, inclusão, aí vem a equidade, a gente vai cada vez mais entrando em novas fases ali da compreensão do, do tema de diversidade, né? Porque, beleza, eu quero trazer pessoas diferentes, mas se eu tiver uma régua básica, sem levar em consideração as diferenças e esses gaps de vivência que existem, eu também tô discriminando. De certa forma, também estou discriminando. Porque, basicamente, as pessoas não vão conseguir alcançar, talvez, essa régua. Então, muitas vezes, a gente ajusta esses processos, ajusta essas regras para que a gente consiga trazer essas pessoas e dar a oportunidade que seja necessária, ok? Então, isso é bem importante. E aí, quando a gente une esses três temas, diversidade, inclusão e equidade, a gente começa a falar sobre pertencimento, que é a intersecção entre a equidade, a diversidade e a inclusão. Porque é só neste momento que a gente faz a intersecção desses três temas que a gente está realmente oferecendo uma experiência positiva para que pessoas diversas façam parte da nossa organização, que tenham uma experiência boa na nossa empresa, que sejam recebidos, que sejam acolhidos e que tenham oportunidades iguais de crescimento, de desenvolvimento, como todos os outros. Né? Então, tenham em mente aí esses quatro temas que são importantíssimos. E eles servem de base também para as nossas próximas ações aqui, ok? Então, e aí? Beleza? Falamos da teoria. Como vamos construir, então, um time diverso? Eu vou citar algumas sugestões, tá? Mas, assim, eu tenho aqui, claro, que são algumas, muito das minhas experiências, do que eu vivi, mas eu tenho certeza que existem diversas outras, né? Que o tema diversidade ele está super avançado, com muita gente aí especializando mais. Então, tenho certeza que com o tempo teremos outras aqui, tá? Mas eu trouxe aqui com base nas oportunidades que eu tive de exercitar, ok? Então, como um primeiro passo, que é muito importante, incorporar na organização práticas de diversidade e inclusão. Isso envolve capacitação dos colaboradores, principalmente da liderança. Esse slide anterior que eu passei, ele precisa estar vivo em cada pessoa dentro da organização, para que as pessoas entendam ali a base, o porquê, né, de determinadas ações. Então, é uma base muito importante. Então, as pessoas precisam entender o que traz de ganho, por que estamos investindo nisso, por que estamos fazendo diferente, quais ações nós vamos fazer, né? E eu coloco ali principalmente da liderança, porque a liderança é responsável por ajudar a disseminar essa. Todos somos, né? Mas a liderança tem um papel a mais ali de responsabilidade de disseminar. Por quê? Porque diversidade e inclusão não deve ser responsabilidade de uma pessoa ou de uma área, e sim de cada pessoa que está ali dentro da companhia. Simples assim, tá? Então, se na sua companhia existe o tema diversidade e ele está parado lá num treinamento que você nunca fez, ou na área da RH que eles que lutem, cara, não é bacana, não é bem assim, tá bom? Então, é um assunto nosso e precisa ser vivido por todos, tá? Outra opção para ajudar a disseminar isso, né, para colocar isso ali para todos, criar grupos de afinidade. Então, por exemplo, criar um grupo LGBT, criar grupo de pessoas de faixa etária de 50 mais, enfim, 65 mais, etc. Grupos de mulheres, grupos de PCDs, e assim vai. Podem criar vários grupos.
Isso é muito bacana, porque essas pessoas, primeiro que elas se encontram e ali na afinidade elas se fortalecem, né, dentro de um espaço corporativo, então também elas se sentem mais acolhidas, podem trocar experiências, podem se ajudar a desenvolver, e elas também podem ajudar a fomentar essa cultura, trazer novas ideias, fazer atividades inclusive, né, então, trabalhei numa empresa que tínhamos um time aí de diversidade que com 3, 4 pessoas, mas as atividades que rodavam na empresa vinham muito dos grupos de afinidade, né, porque aí a gente fazia, treinamentos nas nossas áreas, fazíamos iniciativas, de eventos, de palestras, enfim, então é uma forma de potencializar essa cultura dentro da organização. Uma coisa muito importante é adaptar as comunicações corporativas, né, porque não faz sentido você falar de diversidade e não viver ela e não comunicar dessa forma. Então, repensar a forma de comunicar, né, repensar a sua imagem ali nas redes sociais também, como a marca vai se posicionar, né, quanto a isso. Então são temas bem importantes ali. E um ponto, assim, que eu acho crucial para começar a falar também sobre diversidade, é você entender o seu cenário atual, né, então saber da onde você está partindo. Um exercício válido, por exemplo, é você fazer um censo de diversidade na sua empresa, né. Alguns RHs ali promovem e tudo mais, tem uma empresa que eu atuei que a o RH promoveu no nível da empresa, mas da minha área eu não sabia, então a gente promoveu um censo de diversidade. E a gente identificou aqui alguns números, né, então, qual que é o nosso percentual de pessoas em relação de idade, em relação de raça e etnia, com pessoas com deficiência, LGBTs, gênero, e abrimos ali ainda para outros temas, né, para a gente também entender como a gente não sabe de todos, né, a gente não sabe de todas as realidades. Então surgiram até temas novos ali que a gente poderia já, pensar em outras possibilidades. Tô vendo aqui que a Marina colocou, né, interessante ter no centro de diversidade as condições médicas. Mas para você ver, não foi uma pergunta que nós fizemos, é porque nós deixamos um espaço em aberto e pessoas foram lá e comentaram. E aí a gente se abriu a pensar: "Cara, a gente não tinha pensado sobre doenças psicológicas, né. Não tínhamos pensado sobre questões de gordofobia", né. Então, é muito legal, pensar, assim, em dar abertura para novos mundos. Vocês podem ver que esse próprio censo aqui, quando eu fiz esse censo, eu mesma ainda estava presa naqueles 5 grupos iniciais que no começo aqui eu abri um pouco mais, né, então é muito interessante a gente abrir para outras vivências, porque a gente tem que assumir que a gente não vai saber de tudo realmente. Então fazer um grande aprendizado deixar esse campinho aberto para outras pessoas falarem sobre. E aí com isso, hoje em dia eu já vejo em outras pesquisas e tudo mais, questão de questões psicológicas já ali contendo nas perguntas, por exemplo. É muito bacana. Então, aqui, a gente viu, tipo, como estamos, né. E aí possibilitou que a gente fizesse um comparativo de como a nossa empresa, a nossa organização estava diante dos percentuais desses grupos com o Brasil, né. Então, diante da população brasileira, como a população brasileira é? Então a gente pegou os dados de censo na época, né, que é essa faixa azul aqui, e a gente fez o comparativo na nossa empresa. Então, por exemplo, na questão de mulheres na nossa empresa, a gente estava acima do percentual do Brasil, porque nós tínhamos muitas mulheres na nossa empresa, né. Então, pô, legal, que bacana. A gente já tinha feito bastante campanha para trazer mulheres para a empresa. Mas aí, se vocês veem na caixinha cinza, eu fiz um comparativo com o departamento. No nosso departamento, nós não tínhamos o mesmo percentual, nosso percentual era mais baixo. No departamento de tecnologia, né. Então, às vezes uma empresa também tem esse olhar, às vezes uma empresa pode ter um percentual ali mais próximo, mas não ser uma realidade dentro dos silos, dentro dos departamentos. E precisa se pensar nesses nos locais também, né. Pensar no todo, mas pensar nos locais também. Então, cara, foi um aprendizado muito grande aqui, que daqui a gente pode sair com um plano de ação para fazer, ações para trazer novas pessoas, para a gente conseguir pelo menos ter ali uma representatividade mais próxima da realidade do nosso país.
né. Então, é um ponto bem bacana para olhar. Então a gente tem aqui, ó, a gente tinha a oportunidade aqui, você vê que a gente não tinha nenhum ali que estava acima da média, a gente tinha alguns que estavam mais ou menos próximos e alguns que estavam bem discrepantes, né. Ou seja, a gente o máximo ali, o nosso time, por exemplo, o máximo que a gente estava mais próximo ali era um percentual quase equiparado de entre homens e mulheres, né. Então tinha muito ainda para explorar. Bom, então e aí voltando para as ações, assim, como construir um time diverso? Outra possibilidade, né, um outro passo, adaptar os processos de contratação. Então, revisar esses processos, adaptar a linguagem utilizada nas vagas, porque isso determina o candidato que vai chegar até você, né. Eu falo por mim, eu vejo uma vaga e algumas vagas tocam o meu coração, outras não. Normalmente são quando a vaga me chama muita atenção, ela tem uma forma diferente de se comunicar, né, então já é uma comunicação mais inclusiva, né, então isso também vai, atrair esses talentos, né, que estão por aí e vão chamar atenção para a sua organização. O posicionamento da marca quanto ao tema é importante, né, então é muito comum hoje em dia que as pessoas que chegam até você para um processo seletivo perguntem o que essa empresa faz quanto ao tema diversidade e inclusão. Pergunta e levem em consideração isso para uma decisão, né, de: "Cara, essa empresa ela não investe nisso, eu não quero trabalhar nessa empresa". É muito comum, né, então eu já tive nesse espaço de contratar pessoas e de receber essa pergunta várias vezes, e eu quando vou fazer também pergunto, né. É importante para mim, já é um fator, um critério de seleção ali, da empresa, né, além da empresa comigo. Eh, um ponto importante aqui também, criar vagas afirmativas. Então, por exemplo, naquele censo que a gente identificou, a gente viu diversas oportunidades ali que a gente estava longe de trazer, né, essas pessoas. Então, nós começamos a criar, vagas segmentadas para trazer pessoas de algum grupo específico para fazer parte do nosso time, né. Então, vaga afirmativa é um caminho super bacana para que você consiga tirar um pouco dessas arestas. Ele envolve a questão ali de equidade, que a gente discutiu, né, porque você está dentro de um gap ali que existe, direcionando as pessoas que você quer atrair, tá. E nos processos de contratação, é muito importante que as pessoas que estão nesse processo tenham cuidado com os vieses inconscientes. É muito natural que uma pessoa tenha mais conexão com pessoas que são, parecidas com ela. Então, a gente tem que pensar aqui que a ideia é exatamente a gente trazer pessoas diferentes com outras vivências, e não ficar ali mantendo o mesmo ciclo de trazer pessoas sempre iguais, tá. Então aqui é muito importante. E todas as pessoas que estão envolvidas nesse processo precisam ter esse olhar de viés inconsciente, né, porque é uma coisa que é, de certa forma, comum, tá dentro da gente, e a gente acaba não prestando atenção, né, nesses fatores. E aí, quando a gente traz essas pessoas também, a gente tem que reforçar essa questão de diversidade e inclusão em processo de onboarding. E não só para as pessoas diversas, para todo mundo. Todo mundo que entra na empresa precisa saber quais são as nossas políticas de diversidade e inclusão, para que também ajude ali na disseminação da cultura e tudo mais. Tá bom? Aí aqui sobre vagas afirmativas, né, eu trouxe um exemplo, né, esse exemplo aqui da Magalu, por exemplo, que fez um programa de trainee para jovens talentos negros. E isso aqui, numa época, deu uma polêmica, assim, né, acabou a Magalu, não sei se era esse processo exato, mas teve um processo da Magalu que acabou saindo na justiça e tudo mais, foi muito duramente criticado. E o resultado foi que até a justiça entendeu que isso é sobre reparação histórica, né. Então, eh, hoje muitas empresas estão usando e, da minha experiência, eu vejo que tem bastante resultado mesmo, você fazer vagas, que sejam afirmativas para o público que você quer trazer para sua empresa, né. Então, para aparar as arestas que existem ali, né.
Ah, Nath, mas e se eu não encontrar os profissionais? Cara, essa pergunta é muito comum. Tipo assim, ah, mas eu não tô encontrando. Eu, tipo, tenho uma vaga afirmativa aqui para pessoas negras e não tô encontrando. O Nubank deu esse fora um tempo atrás, né? Ali, ó, em 2020. A cofundadora do Nubank declarou que não conseguia encontrar pessoas negras para contratar. Na época, isso gerou uma polêmica, né, muito forte, porque ali demonstrava um pouco assim da falta de empenho no tema mesmo, né? E o Nubank perdeu diversos clientes, assim, tipo, foi uma queda. E aí, para você ver como as coisas funcionam, porque logo em seguida, como mexeu no bolso, o Nubank fez diversas ações e trabalhou muito o tema, né, lá na empresa. Então mudou completamente a imagem. Então não era uma questão de não achar as pessoas, né? Talvez era uma questão ali de intencionalidade mesmo. É muito fácil a gente se esconder atrás de uma roupagem dessa, tá? Então não caiam nesse erro. Se não está encontrando profissional, você pode não estar procurando no lugar certo, você pode não estar se comunicando com as pessoas, com os grupos certos, a sua comunicação pode estar falhando. Então, assim, se esforce mais. Basicamente isso. Vá para onde as pessoas podem estar, espere um pouco mais para contratar, tá? É isso, mas você vai acontecer. Você vai conseguir encontrar, porque essas pessoas existem e estão aí. Mas ainda assim, também trago outra questão que é: se não estou encontrando essas pessoas, que tal formar ou apoiar a formação de novos talentos? O próprio Nubank se usou disso também. Lançou um programa de formação em tecnologia para 400 jovens negros em São Paulo, ali em 2021, como parte da reparação do que foi falado erroneamente ali, tá? Então, empresas, cara, invista em informação, tragam essas pessoas, porque também é aquela coisa que eu falei da régua, né? Então, esperar que uma pessoa seja formada, eu quero contratar uma pessoa negra que seja sênior, que tenha 15 anos de experiência, que tenha 3 MBA, cara, né? Vamos avaliar a questão da equidade, a questão dos gaps ali. Vamos então nos responsabilizar por formar mais pessoas? Vamos colocar mais pessoas no mercado? A gente precisa reparar esse gap de alguma forma, né? Então é bem bacana. E aí, se você não, a empresa não consegue formar, existem N iniciativas que uma empresa pode apoiar, tá? Então, apoiar financeiramente, enfim, ou também fazendo parceria, né? Então existe ali uma escola que forma profissionais. Tá bom, então eu vou contratar essas pessoas aqui no final. Enfim, tá? Existem N possibilidades. Não tem desculpa. Basicamente é esse o recado, tá bom? Bom, 3 aqui, como construir um time diverso. Então, ter políticas objetivas para crescimento de carreira, tá? Então, ter critérios de desempenho que se equivalem para toda a organização, avaliações de performance justas, sem ideias pré-concebidas, porque o que acontece muito também é você tem na operação essas pessoas, mas elas não crescem na organização, elas não se tornam líderes. Nós temos sempre como líderes as mesmas pessoas, né? Então a gente tem que estimular a formação ou a contratação de lideranças, porque é importante que na tomada de decisão nós também tenhamos pessoas diversas. Elas não podem estar só na base da pirâmide, né? Então isso aqui é muito importante também. Um, o quarto, parcerias podem ser necessárias, tá? Então, assim, cara, a gente é um processo muito longo aprender sobre todo o tema de diversidade e inclusão. Então, uma ajuda especializada, como talvez uma consultoria, hoje existem diversas consultorias aí, podem ser de grande ajuda para acelerar a sua evolução com diversidade e inclusão. E, principalmente, eles podem te ajudar a analisar todos os seus processos atuais e a construir um estado desejado. Então você pode conseguir fazer uma rampagem assim muito mais rápida quando você traz especialistas no tema, que já têm experiência do mercado, já viram muita coisa acontecer, né? Então é uma opção mega válida ali para ser explorada também. E em quinto, a empresa deve ter políticas sérias sobre códigos de conduta e deixar clara a tolerância zero a todo tipo de discriminação e desrespeito. Isso é muito importante. A gente não pode trazer essas pessoas e aceitar que elas sejam, de alguma forma discriminadas. Então, isso aqui é extremamente importante da gente ter.
Ah, legal, Nath. Então, vi várias coisas, várias atividades aqui. E no fim, qual que é a minha responsabilidade? Simples assim, faça acontecer. Então, traga o tema à discussão, incentive, influencie outras pessoas, dissemine a cultura de diversidade e inclusão. Todo mundo que passou aqui hoje nessa trilha pode já amanhã levar isso para a empresa, levar a experiência, contar o que aprendeu, colocar o assunto na roda, né? Disseminar essa cultura. Todos nós temos essa responsabilidade, tá? Simples assim. E se você é um líder, você tem a maior responsabilidade. Você precisa dominar esse tema e se responsabilizar por garantir que as ações sejam feitas. Então, como garantir as ações aqui? Hoje a gente trabalhou com cinco dicas aqui de como garantir. Comecem a fazer, comecem a executar. Beleza? Bom, deixo aqui meu LinkedIn de novo para me acompanhar e vou abrir para dúvidas. Quem quiser mandar alguma coisa aqui no chat, nas dúvidas, fiquem à vontade.